Os anestésicos gerais, eles podem ser classificados e são classificados em 2 grandes grupos. Os anestésicos inalatórios, administrados por via pulmonar, e os anestésicos intravenosos, administrados por via intravenosa. E é um pouquinho deles que a gente vai ver as propriedades. Uma coisa que é interessante já deixar claro aqui é que, enquanto a farmacodinâmica dessas substâncias ela ainda é objeto de estudo e carece de mais conhecimento, a farmacocinética é muito rica. E aqui, nesse aspecto, a farmacocinética vai dizer muito sobre as características e sobre a capacidade dessas substâncias produzir uma anestesia ou não, uma anestesia geral, no contexto geral ou não. Além das propriedades individuais de cada um, de um paciente, de cada indivíduo, as propriedades de farmacocinética dessas substâncias vão dizer muito sobre o aspecto de velocidade de indução, de tempo de recuperação, como é que o anestesiologista, que parâmetros ele pode manipular para tentar render um pouco mais ou acelerar o tempo de recuperação. Então tem características farmacocinéticas aqui que vão ser fundamentais e especiais, direcionadas ao grupo, ao subgrupo aqui dos anestésicos gerais, né? Com relação aos anestésicos inalatórios, são substâncias, como eu falei, muito importantes. Elas vão ser administradas por via pulmonar, que é uma via que vai possibilitar essas substâncias ser uma via de mão dupla. Então, a substância vai entrar por via pulmonar, então, vai haver uma troca gasosa alvéolo-sangue, alvéolo-capilar, e ela vai retornar por via pulmonar. Essas substâncias são muito pouco metabolizadas e excretadas por outras vias. Alguma delas a gente vai ver que acontece isso. O próprio alotano, né, dos halogenados é talvez a substância que mais sofre esse tipo de processo metabólico e, consequentemente, ela vai produzir alguns efeitos adversos do alotano que são particulares dele por causa desse grande processo metabólico. Mas a maioria das substâncias não, elas entram por via respiratória, via pulmonar e saem por via pulmonar. Tá certo? Então vamos lá. Então, da farmacocinética dessas substâncias, né? Há um circuito. Para a gente administrar um gás, há uma mistura gasosa, há um circuito que a gente conhece como circuito anestésico. Então, há propriedades desse circuito que a gente tem que levar em consideração. E uma vez é interessante até a gente lembrar, porque um dos parâmetros que vai ser importante da gente discutir aqui é o parâmetro de pressão parcial. E aí a gente lembra da química, lei de Dalton, né? Mistura gasosa, pressão parcial, a soma das pressões parciais dos gases constituintes da mistura vai dar a soma da pressão da mistura, a soma total da pressão da mistura. A pressão parcial nada mais é do que uma força motriz que vai possibilitar com que uma mistura gasosa, um gás, ele penetre pelas barreiras, no caso do organismo, né, as barreiras celulares do organismo, e se disperse e chegue ao sítio-alvo. Outro ponto importante. O anestésico ele é administrado por via respiratória, mas eu preciso que ele chegue ao sistema nervoso central. É lá que é o local de efeito dele, o sítio efetor dele. É lógico que, como essas substâncias são muito lipossolúveis, elas vão ser distribuídas por todo o organismo, por diversos tecidos do organismo, né? Elas vão ter essa capacidade. E aqui, nos anestésicos gerais, a gente tem que lembrar daquele modelo da aula de farmacocinética discutido, que é o modelo de farmacocinética de compartimentos. Aqui eu não posso tratar como um monocompartimento, como se o organismo todo fosse só um compartimento, ou como se eu considerar só o sangue um único compartimento, a partir dele a distribuição. Eu não consigo, o anestesista não consegue prever algumas propriedades dessas moléculas e a ação dessas moléculas, e tempo de ação dessas moléculas, unicamente utilizando a ideia de modelo de monocompartimento. Aqui eu preciso utilizar nos anestésicos gerais o modelo de tricompartimental, de 3 compartimentos. Eu vou ter o compartimento central, que vai ser caracterizado pelo sangue e os tecidos com maior fluxo, maior aporte de sangue, mais bem vascularizados. O sistema nervoso, o cérebro, é um desses tecidos. Os músculos são o segundo compartimento, com menor fluxo sanguíneo. E, por último, o menor de todos os fluxos sanguíneos, o terceiro compartimento, que é o tecido adiposo. Então, aqui eu tenho 3 compartimentos. E quando eu administro um anestésico inalatório,
essa pressão parcial do gás, que é administrado e inspirado, essa concentração inicial inspiratória, que a gente conhece como FI, é o quanto a dose daquela substância, a dose que eu coloquei aqui, que é a concentração que é administrada daquele gás, naquela mistura, com aquela pressão parcial, é aquilo que vai chegar no alvéolo, aquela quantidade, e aquela quantidade é que vai permear do alvéolo ao capilar, né, que irriga ali o pulmão, a rede capilar, para aí sim retornar ao coração e ser dispersado. Então a dinâmica, em resumo, é essa. Aí, qual o outro parâmetro que a gente já vai discutir sobre isso aqui? É o parâmetro de captação. Diferente do que a gente estuda na farmacocinética em geral, de fármacos sólidos, líquidos, aqui nos anestésicos gasosos, inalatórios e nos anestésicos gerais, a captação faz a vez da absorção. Aqui a gente não vai falar de absorção, a gente vai falar de captação. O que é a captação? É o parâmetro farmacocinético que vai dizer o quanto daquele gás vai ser absorvido, captado do alvéolo para o sangue. Então isso é a captação. A captação sofre influência de alguns parâmetros, que a gente já vai discutir. Após a captação, a gente tem a distribuição desse anestésico. Então aquele conceito de volume de distribuição, tudo aquilo vai estar junto aqui de novo. Aqui a gente não vai falar de metabolismo, porque em geral, como eu falei, essas substâncias, os inalatórios, e basicamente os inalatórios que a gente vai ver isso, lógico, os inalatórios, poucos deles vão sofrer metabolismo hepático. Como eu disse, a maioria vai ser captado, distribuído, efeito, redistribuído, retorna e é eliminado. Via pulmonar, mão dupla, sempre isso na cabeça. E a eliminação, que é essa parte da eliminação. Então isso vai também facilitar a dinâmica de controle, né, por um anestesiologista com relação a essa substância inalatória. Então, uma vez que eu administrei, que eu tenho uma concentração inspirada, uma fração inspirada, e essa substância vai adentrar ao corpo, ela não é administrada como um comprimido. Eu não vou fazer uma dose, pronto, acabou e segue a vida. Não, o anestesiologista ele vai controlar isso e dependendo do tempo de cirurgia, isso leva de minutos a horas. Então eu preciso então vai ter um fluxo constante do gás entrando. Então, depois de um determinado período de tempo, que vai variar de acordo com propriedades, tanto do paciente quanto da substância, né, do gás, eu vou ter estabelecido um estado de equilíbrio, onde a concentração alveolar, a pressão parcial alveolar é igual, e a pressão parcial, né, o fluxo, a concentração inspirada é igual a 1. Elas são iguais. De início, essa concentração inspirada, ela é maior e a concentração alveolar é nula. Com o passar do tempo e com as características da substância, isso vai chegar, a concentração alveolar vai aumentando, porque o gás, por pressão parcial, ele está sendo empurrado para dentro do corpo, de maior pressão para menor pressão. Então no alvéolo vai chegar um ponto em que há um equilíbrio, não só do gás que entra com o alvéolo, mas do alvéolo com o organismo e principalmente com um centro ativo, com um local de atividade dessa substância, sistema nervoso central, que é o equilíbrio das pressões parciais. E quando eu atingir esse estado de equilíbrio, aquilo tem que ser mantido durante o procedimento cirúrgico. Ele só pode terminar quando for próximo do fim do procedimento cirúrgico. O objetivo é esse, para eu manter o efeito desse agente inalatório durante o período necessário para aquele procedimento e fazendo efeito. E aí eu tenho propriedades que vão regular isso. A pressão parcial, vocês já entenderam que é a força motriz que empurra em direção ao sangue, e do sangue ela vai empurrar em direção aos tecidos. Por isso essas substâncias têm coeficientes de partição, tem solubilidade. A solubilidade dessas substâncias vai influenciar muito na captação delas,
no tempo de início da anestesia, no tempo de fim da anestesia, de recuperação do procedimento anestésico. Então, o coeficiente de partição, ele é a capacidade, o coeficiente de partição sangue-gás é a capacidade do gás de sair do alvéolo e penetrar no capilar. Ele é muito solúvel, então ele faz isso com... ele vai levar mais tempo fazendo isso, isso a gente já vai ver. Ele é pouco solúvel, ele leva menos tempo para entrar no estado de equilíbrio. Então, o coeficiente de partição sangue-tecido, quanto qual é a solubilidade dele para sair do sangue e ir para o tecido? Porque ele tem que chegar no sistema nervoso central, de novo. Então ele tem que vencer algumas barreiras e essa característica que faz dessas substâncias uma coisa, um mecanismo à parte. O débito cardíaco é outro parâmetro que a gente vai ver que influencia. E a ventilação pulmonar. A ventilação é talvez o parâmetro mais importante que o anestesiologista tem de manipular para acelerar o término de um efeito anestésico, por exemplo. Então, vamos daqui para ver alguns outros parâmetros. Então, coeficiente de partição sangue-gás. O que é isso? É a solubilidade. Então, eu vou entender o quanto isso vai influenciar na captação daquele gás. Substâncias como o óxido nitroso, e eu tinha comentado que foi o erro do Horace Wells. Por que a substância não fez efeito? Porque o óxido nitroso ele é pouco potente e pouco solúvel. Ele tem uma solubilidade muito pequena. Isso a gente pode ver, ó, a mistura gasosa no alvéolo. Observa na figura que ele destaca, ó, e aqui é o alotano. O alotano é talvez um dos, se não o mais solúvel desses anestésicos inalatórios. Observa que o alotano, comparado ao óxido nitroso, olha o espaço que eu tenho considerado para o sangue para o alotano e olha o espaço que eu tenho considerado para o óxido nitroso. Por que tem essa diferença de espaço? Ele está mostrando isso com relação à solubilidade. O óxido nitroso é muito pouco solúvel no sangue. Então, isso vai influenciar no tempo para atingir o equilíbrio entre as pressões parciais. Vocês estão vendo, como ele é pouco solúvel, poucas molequinhas vão adentrar o sangue. Poucas molequinhas vão precisar adentrar o cérebro. Então, rapidamente, ele atinge um estado de equilíbrio. Rapidamente, FA. Sobre FI é igual a 1. Rápido. Quanto menos solúvel ele for, mais rápido eu atinjo esse equilíbrio. Ao passo que o alotano, esse equilíbrio FA sobre FI é muito lento. Eu vou demorar muito tempo para chegar nesse estado de equilíbrio, comparado ao óxido nitroso. E se eu demoro mais tempo, mais demorado é o início do efeito. Entenderam isso? Então isso vai dizer o tempo também para início do efeito. Se eu tenho logo estabelecido o equilíbrio, mais rápido eu começo a ter o processo, o efeito da anestesia. Se eu demoro mais a entrar no processo de equilíbrio, e o inverso também, a recuperação é mais lenta. Tá certo? Aqui a gente pode observar, principalmente nessa figura do lado de cá, que quando o efeito da ventilação sobre o coeficiente de partição sangue-gás, quando o anestesiologista, se ele quiser aumentar o volume de gás por minuto, você vai ver esse efeito. Aí ele está comparando de novo óxido nitroso e alotano. Um pouco solúvel, um muito solúvel. Eu disse que a ventilação era um dos parâmetros importantes, talvez o mais importante, para ter a regulação ali do tempo, né, de efeito, da duração do efeito. E isso vai ser marcante, principalmente nas substâncias mais solúveis, como o alotano, em que a gente vê que a tensão arterial, quando há um aumento da ventilação com o alotano, ela aumenta. É muito mais marcante essa diferença do que a diferença com o óxido nitroso, que é pouco solúvel. Tá? Isso também é importante. Então, coeficiente, a transferência do anestésico do alvéolo para o sangue arterial. Um dos parâmetros importantes, coeficiente de partição, sangue-gás. Solubilidade sangue-gás traduz o volume de sangue para reter o anestésico. Quanto maior a solubilidade, maior a captação até que se atinja o equilíbrio. Então, mais tempo para atingir o equilíbrio. Quanto menor a solubilidade, menor a captação, mas mais rápido se atinge o equilíbrio. Então, esse é o ponto. Débito cardíaco vai influenciar na captação também.
Quanto maior o fluxo pulmonar, quanto maior o débito, maior a remoção, a captação do anestésico do alvéolo para o capilar e distribuição ao sangue, e como consequência, maior o tempo para atingir o equilíbrio. Mais tempo para atingir aquele equilíbrio FA sobre FI. Tá certo? E ao contrário, a mesma coisa. Agora, aqui tem um ponto importante. Isso é tanto a ventilação quanto o débito cardíaco, é muito mais marcante o efeito nos anestésicos solúveis, mais solúveis. Os menos solúveis, a diferença de efeito, por exemplo, aumentar o débito para ter uma maior captação. É muito pequena essa diferença. A ventilação é a mesma coisa, muito pequeno. É mais marcante no que é o anestésico que é muito solúvel. E a diferença alvéolo-venosa é influenciada pela distribuição do anestésico nos diferentes tecidos. Aqui relacionada à distribuição. Se ele tem... Aí é o coeficiente sangue-tecido, ou tecido-sangue. Quer dizer, se ele é pouco solúvel no tecido, como consequência, ele vai ter uma menor distribuição. Então, a diferença alvéolo-venosa é pequenininha. Quer dizer, o quanto entrou e caiu no sangue arterial, o quanto está voltando no venoso. Então, ele pouco se distribuiu. Se não houve... Aí não tem captação. A captação é baixa. Então, se não houve captação, o sangue venoso conterá a mesma quantidade do anestésico que chegou ao sangue arterial. Então, esse parâmetro também é importante, de diferença alvéolo-venosa, né? Então, o mecanismo em geral desses anestésicos inalatórios, né? É um alosterismo positivo, principalmente receptores GABA e de glicina, quer dizer, exacerbando o efeito inibitório, a neurotransmissão inibitória. Tá? Eles têm um baixo índice terapêutico. Isso aqui é uma característica geral, né, deles, apesar de nem todos serem halogenados, como o óxido nitroso, mas é uma característica geral dos inalatórios. Potência anestésica. Vamos na potência anestésica. Qual é o parâmetro que vai possibilitar, como eu tinha comentado antes, a gente entender a potência anestésica? É a CAM, ou concentração alveolar mínima. Que é que ela traduz? Que a pressão de um ATM capaz de produzir imobilidade em 50% dos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico. Qual é a pressão que é necessária eu administrar? Qual o mínimo de concentração daquela substância na forma gasosa eu preciso administrar para que eu provoque a imobilidade de 50% dos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico? Então, quanto menor a CAM, mais potente a substância é. Então, por exemplo, das três aqui, a substância A é a mais potente. Que foi um dos problemas do Horace Wells. O óxido nitroso ele tem 105% de CAM. Então veja, ele a potência dele é muito baixa. Por isso que ele teve fracasso insucesso na empreitada que ele fez com o óxido nitroso. Então a potência anestésica, capacidade de induzir analgesia e relaxamento muscular. Muitas dessas substâncias, os anestésicos inalatórios, eles têm propriedade de potencializar, alguns até de gerar um bloqueio neuromuscular, outros de potencializar os bloqueadores neuromusculares. Por isso que é até interessante o uso deles junto com o anestésico inalatório. Permite um controle mais adequado da profundidade da anestesia do que dos intravenosos e apresentam perfis de efeitos adversos diferenciados. A gente vai ver rapidinho isso. E não causam depressão respiratória operatória. Eles causam alguma variação de baixa ventilação que a gente já vai conversar. Mas é dose dependente. Então vamos lá. Então um resumo aqui desse início, né? Potência. Como é que a gente sabe a potência de um anestésico inalatório? A gente mede pela CAM dele. Quanto menor a CAM, maior a potência. Então vamos ver aqui, ó, óxido nitroso. Qual é a CAM dele? 105%. Então ele é um fraco, ele tem fraca potência. Os halogenados. Alotano, isoflurano, sevoflurano. Qual deles é o que tem a maior potência? É o alotano. Tem 0,75. O isoflurano 1,2, sevoflurano 2. Tá? Com relação à velocidade de indução. A velocidade de indução está relacionada à solubilidade. Quanto menor a solubilidade, menor a captação, mais rápido se atinge o equilíbrio e mais rápido você vê o efeito. Porque ele atingiu o equilíbrio. Tá certo? Que é o que eu desejo sempre. Então, qual deles tem maior velocidade de indução? O que é menos potente, ó. O óxido nitroso.
Depois dele, o sevoflurano, é o segundo menos potente aqui. E depois sim o isoflurano e o alotano. Apto para indução de anestesia. O óxido nitroso, aí vai dar potência, está relacionado também à potência. Ele é muito fraco, ele é pouco potente, né? Como a gente viu da CAN dele. Então ele é insuficiente para induzir anestesia sozinho. Já o alotano, que é muito potente, ele é capaz de induzir. O isoflurano, ele tem um problema. O isoflurano, ele tem um odor muito desagradável. Então não é considerado adequado a utilização de isoflurano para induzir anestesia, pelo cheiro dele. Como o indivíduo ainda está consciente, uma criança, um paciente especial, ou mesmo um adulto, ele ainda está consciente. Então aquele cheiro pode provocar alguma sensação desagradável e gerar algum processo de memória ruim em relação ao procedimento. Então é mais utilizado o sevoflurano. Ele tem um odor menos desagradável, digamos assim. Com relação à metabolização, o que eu falei, eles são pouco metabolizados, por exemplo, por enzimas hepáticas. Então facilita também o manejo. Por exemplo, o óxido nitroso é muito pouco metabolizado. O alotano deles é o mais metabolizado, a gente já vai ver, isso vai ter consequências. E o isoflurano e sevoflurano tem uma metabolização muito pequena, que não vai também gerar nenhum tipo de consequência maior em relação a eles. Tá? Com relação aos efeitos, em geral, né, dos anestésicos inalatórios. Efeitos cardiovasculares. Os halogenados, eles diminuem a pressão arterial média, ainda que varie a forma como isso acontece. Tá? Isoflurano, desflurano e sevoflurano, eles reduzem a resistência vascular periférica, então faz vasodilatação. Já o alotano e o enflurano, eles têm uma maior característica de reduzir o débito cardíaco. O alotano, ele tem ainda uma capacidade de produzir uma depressão simpática central, tá? Então diminuindo, inclusive, essa depressão simpática tem relação lá no cerúleo, vai ter um dos efeitos do alotano, e do nó sinusal. O alotano pode atuar diretamente no nó sinusal, então provocando essa redução de débito cardíaco. Com relação aos efeitos respiratórios, essas substâncias têm propriedades broncodilatadoras, então são interessantes para utilizar em pacientes que têm, por exemplo, asma. Algumas delas, como eu disse, o isoflurano e o desflurano, o isoflurano talvez o que tem mais uso hoje em dia dentre os dois, provocam irritação pelo mau cheiro. Né? Tem um cheiro muito desagradável. Eles provocam um grau de depressão respiratória dose dependente, com aumento da pressão parcial de CO2 e diminuição da função mucociliar. Também eles têm a propriedade de produzir esse tipo de distúrbio. Bom, falando um pouquinho especialmente dele, separadamente, o alotano é o mais potente da classe, né? Ele tem uma CAN de 0,7, como a gente viu. Ele tem uma partição óleo-gás 2,24, ele tem uma partição sangue-gás 2,3. Então, ele induz anestesia após a administração de cerca de 7 a 10 minutos e o retorno da anestesia intermediária, porque ele é muito solúvel. Tá? Então, como a gente utiliza aqui um modelo de distribuição de 3 compartimentos, obviamente o músculo e tecido adiposo vão demorar mais a redistribuir essa substância para o sangue e terminar assim com o efeito. Né? Usos: manutenção da anestesia em geral, especialmente em crianças, não é irritante, não tem um odor semelhante ao clorofórmio e tem um sabor adocicado. Não é inflamável, apresentação relaxante muscular, como eu tinha comentado, mas pode não ser suficiente, então geralmente pode ser necessário adicionar um bloqueador neuromuscular. E o uso prolongado leva a acúmulo no tecido adiposo, porque ele é muito solúvel também, né? Todos eles são, mas ele é muito mais solúvel que todos os outros. Efeitos cardiovasculares, como eu já falei, em geral o grupo provoca vasodilatação. O alotano ele é arritmogênico, tá? Ele pode ocasionar alguns quadros de arritmia. Né? De efeitos centrais, essas substâncias, dependendo da dose, elas podem aumentar a pressão intracraniana, diminuindo o metabolismo cerebral, né?
E alguns outros efeitos de fluxo renal, com a redução, essas substâncias, em geral, elas reduzem a taxa de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal. Eles podem alterar, essas substâncias halogenadas, eles podem alterar, provocar o relaxamento da musculatura uterina. Isso pode ocasionar sangramento uterino. Então, é um quadro que necessita de monitoramento. Hipertermia maligna, já vou abordar o quadro de hipertermia maligna. O alotano, ele tem uma característica, como ele sofre o metabolismo que a gente viu, é um dos que sofre mais metabolismo, um dos metabólitos é o ácido trifluoroacético, que é extremamente tóxico, que é esse aqui. Então ele tem a capacidade, e 20 a 40% do alotano é metabolizado nesse ácido trifluoroacético. Esse ácido ele pode se ligar a células hepáticas, né, hepatócito, e desencadear um processo de produção de autoanticorpos contra essas células, por identificar que são proteínas estranhas ao corpo. E isso leva a uma hepatite fulminante com o uso do alotano. Tá? Então isso é uma outra característica, o efeito adverso do alotano, particular do alotano. E outro particular do alotano é a hipertermia maligna. Indivíduos que tenham esse distúrbio genético, que apresentam essas alterações no receptor de reanodina, né, essas mutações nos receptores de reanodina, eles têm um excesso de liberação de cálcio nas células do músculo esquelético. E aí é um quadro de rigidez muscular, com hipertermia, aumento rápido da frequência, da pressão parcial de CO2, com acidose metabólica, hiperpotassemia. E aí, como consequência, pode levar à morte. Aqui, o manejo é interromper imediatamente o anestésico e administrar o dantroleno, que é uma substância que vai bloquear essa liberação de cálcio nas células musculares esqueléticas e reverter esse quadro, né? Com relação ao enflurano, muito pouco utilizado hoje em dia. Ele é um fármaco, uma substância que tem uma CAN de 1,7, é menos potente que o alotano. Um coeficiente de partição 1,19. A indução da anestesia de 7 a 10 minutos, o retorno de 7 a 10 minutos, né, um retorno intermediário. Manutenção de anestesia geral, tem um odor agradável. Ele aumenta, assim como o alotano, como eu disse, essa substância, a pressão intracraniana, diminui o metabolismo cerebral. Algumas delas, como o enflurano, têm a capacidade de induzir convulsão, disparos elétricos. Assim como o alotano, diminui o fluxo sanguíneo renal, relaxamento da musculatura uterina. E aqui a hipertermia maligna ele pode até ocasionar, porque tem uma parte da molécula também metabolizada, mas em muito menor grau que o alotano. O isoflurano, indução em menos de 10 minutos, né, a CAN de 1,15. O retorno mais ou menos 20 minutos, quer dizer, demora mais. Ele é menos solúvel. A manutenção de anestesia geral, também indução, tem um odor muito desagradável. Ele também, assim como o alotano, induz um relaxamento muscular, até mais potente que o próprio alotano. Dos efeitos cardiovasculares, talvez o principal particular do isoflurano é a diminuição do consumo de O2 pelo miocárdio. Efeitos centrais, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral com diminuição do metabolismo cerebral. E os outros efeitos também têm a capacidade de relaxar a musculatura uterina e alteração do fluxo sanguíneo renal. Tá? Sevoflurano, talvez dos mais utilizados da classe hoje em dia, rápida indução, rápido retorno, até por isso ele é um dos mais utilizados, não apresenta odor desagradável, é um odor agradável. Ele apresenta também a ação relaxante muscular. Ele pode aumentar a pressão intracraniana, assim como os outros. Aqui, no caso do sevoflurano, ele aumenta o metabolismo cerebral, tá? E ele pode ocasionar em crianças, a depender da dosagem, delírios, né? Quadros de delírios. Outros efeitos particulares dele é também a nefrotoxicidade. Aqui, no caso do sevoflurano, a particularidade é que essa nefrotoxicidade acontece porque o sevoflurano também tem uma pequena parcela dele, porcentagem dele, que é metabolizado pelas enzimas hepáticas. E aqui ele gera um composto, não é o ácido trifluoroacético, é um composto conhecido como composto A, que no rim é hidrolisado pela liase, a beta-liase, em um aleto. E esse aleto é extremamente tóxico, tá? Nefrotóxico. Então daqui que vem a nefrotoxicidade do sevoflurano. O desflurano, que também é muito menos utilizado hoje em dia, ele tem rápida indução e rápido retorno, né?
Manutenção de anestesia geral, não inflamável, pode causar irritação das vias aéreas, porque também tem um odor muito desagradável, também tem a propriedade de possibilitar um relaxamento muscular, também pode aumentar a pressão intracraniana e aqui no caso ele também diminui o metabolismo cerebral. E por último aqui o óxido nitroso, que é o menos potente deles, é um anestésico incompleto, tá? Ele tem uma rápida indução e rápido retorno, como eu tinha dito, por ele ser menos solúvel, rapidamente chega àquele estágio de equilíbrio. O óxido nitroso, ele diferente dos halogenados, ele não exacerba GABA nem glicina. Ele exacerba, ele antagoniza receptores NMDA do glutamato. Não é irritante, é um potente analgésico, em geral ativação de receptores opioides e alfa-adrenérgicos, e é um potente sedativo também. Então, indução de analgesia e sedação, procedimentos odontológicos, muito utilizado em crianças e pacientes especiais, como suplemento para outros anestésicos, né? Complemento também anestésicos locais, no caso de procedimentos odontológicos. Efeitos cardiovasculares discretos, respiratórios discretos, pode aumentar a pressão intracraniana, mas também dose dependente. E aqui, dos outros efeitos, como eu tinha dito, que o Thomas Green Morton também desconhecia, ele é um dos que pode levar a hipóxia, né, na retirada. E tem algum risco de toxicidade medular com risco de anemia, pode gerar anemia megaloblástica, mas um risco não é tão elevado assim, mas é particular do óxido nitroso.